Olá pessoal, estamos de volta com mais um Casos da Vida aqui no nosso canal Variedades com Rosicléia, programa de TV. Quero agradecer você que está aqui junto com a gente, meu muito obrigado. Lembrando, olha, já deixa o seu likezinho aí pra gente, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas, aqui a gente fala sobre vários assuntos. O nosso canal aqui, tá? Como o nome já diz, é variedades. Isso quer dizer que a gente tem aqui documentários, a gente tem aqui os casos da vida, a gente tem entrevistas, temos também o nosso variedades culinária, né? E hoje nós estamos aqui com mais um Casos da Vida. Esse caso, inclusive, é um caso antigo, muita gente já conhece. Hoje nós vamos falar sobre Bonnie e Clyde, né? Uma história antiga de um casal de bandidos muito conhecido nos Estados Unidos. Então a gente vai falar um pouquinho deles aí. Antes de mais nada, eu quero pedir para você, ó, deixa o seu like, faça o seu comentário, porque assim, o YouTube, ele entende que a pessoa está gostando, que o vídeo está sendo relevante. Quando a pessoa faz um comentário, deixa o like, né? Compartilha com seus amigos aí também, para quem gosta desse tipo de assunto, tá? E se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, inscrever-se em vermelho, você clica no sininho e na palavra todas para não perder nenhum vídeo. E só lembrando, né, que a gente ainda não tem aquela aba de membros, né, ainda não, nossos vídeos não estão sendo monetizados, então é muito importante para nós que você dê essas curtidas aí, tá? E se você quiser ajudar o canal, a gente tá a fim de mudar, sim, fazer um cenário bem legal, porque vocês podem ver que cada vez a gente tá num canto diferente, né? É porque não tem um lugar específico. Então a gente quer usar um lugar bem bacana, fazer um cenário bacana e trazer conteúdo de qualidade. Então a gente deixa aqui a nossa chave Pix. Quem quiser e quem puder, não é obrigatório colaborar, ajudar, tá aqui a chave Pix. Com qualquer valor eu vou agradecer de coração. Tô até pensando aqui em abrir um grupo, né? Ou no WhatsApp ou no Telegram. E aí as pessoas que gostam do canal começarem a entrar pra gente trocar ideias, conversar sobre os casos, como é que a gente deve fazer. Então eu queria saber de você. O que você acha? Qual lugar, qual plataforma a gente deve abrir esse grupo? WhatsApp ou Telegram? Vou esperar a sua resposta, tá bom? Bom, já tá falando demais, chega, né? Chega de falar. Então, bora pro nosso vídeo, vamos para a vinheta e logo em seguida o nosso caso. Bonnie Elizabeth Parker era uma jovem nascida no interior do Texas. Apesar de ser uma aluna brilhante, o interior dos Estados Unidos não era um lugar aprazível para um sonho americano. A texana seguiu a regra da época e casou-se bem cedo com um homem chamado Roy. Depois de seu casamento, ele acabaria sendo preso por 5 anos por um caso de roubo e nunca mais veria Bonnie. Ela se tornaria garçonete e conheceria no trabalho o galanteador Clyde Chestnut Barrow, um jovem do Kansas da sua idade que a seduziu para uma vida de viagens e crimes. Aí, eles se tornaram Bonnie e Clyde. Clyde era um delinquente juvenil. Ele foi preso pela primeira vez aos 16 anos e desde então nunca largou a vida do crime. Ele chegou a ser preso junto do seu irmão, que posteriormente integraria o bando do casal. Bonnie e Clyde se apaixonaram desvairadamente e passaram algumas semanas juntos em 1930, quando então ele foi preso por roubo de automóveis. Passou 2 anos na cadeia e logo voltou para Bonnie. A vontade de Clyde era se vingar do sistema no geral. Após sofrer diversas violações no sistema prisional estadunidense, o jovem criminoso sentia raiva do mundo e, ao lado de sua amada Bonnie, encontrou uma parceria para canalizar o ódio.
Com sua gangue durante a Grande Depressão, passaram a roubar e matar pessoas quando encurralados ou confrontados. Suas façanhas foram atraindo a atenção do público durante a Era dos Inimigos Públicos entre 1931 e 1936. Embora conhecidos por seus mais de uma dúzia de assaltos a bancos, a dupla roubava com mais frequência pequenas lojas ou postos de gasolinas rurais. Acredita-se que a gangue tenha matado pelo menos 9 policiais e inúmeros civis. O casal acabou sendo emboscado e morto por policiais perto de Siles, paróquia de Bienville, Louisiana. A representação do casal na imprensa não contrastava com a dura realidade da vida na estrada, especialmente para Bonnie Parker. Apesar de estar presente em 100 ou mais crimes durante os 2 anos em que foi companheira de Clyde, ela não era uma assassina que fumava charuto e se armava com metralhadoras como a representaria os jornais, cinejornais e revistas policiais da época. O mito do charuto surgiu de uma foto instantânea de brincadeira encontrada pela polícia em um esconderijo abandonado, que foi enviada para a imprensa e publicada em todo o país. Bonnie teve uma infância pobre e difícil com a mãe e os 2 irmãos, e depois que seu pai morreu, quando ela tinha apenas 4 anos, provocou a mudança da família de sua cidade natal para Dallas, no mesmo estado do Texas. Apesar da mais absoluta pobreza, ela era uma ótima aluna de inglês e redação e escrevia poemas de qualidade, inclusive vencendo com sua escola um concurso de literatura da Liga de Ensino do Condado. Na adolescência, sua facilidade com a escrita a permitia trabalhar escrevendo introduções de discursos para políticos locais. Descrita como uma jovem inteligente, de personalidade e força de vontade pelos que a conheceram, Bonnie era uma pequena loira, de 1,50 m e 41 quilos. Bonnie casou-se em setembro de 1926, aos 15 anos, com Roy Thornton, um rapaz da cidade onde morava. Roy foi condenado a 5 anos de prisão por roubo e dali em diante ele e Bonnie nunca mais se viram, mas ela continuou usando a aliança até o dia de sua morte. Clyde tinha a mesma idade de Bonnie e, ao se conhecerem, eles se apaixonaram imediatamente. Bonnie largou tudo para seguir o bandido e dali em diante ela se mostraria uma leal companheira de Clyde. E com a ajuda de outros bandidos e do irmão de Barrow, eles formaram uma quadrilha que aterrorizaria por quase 4 anos a região central dos Estados Unidos, assassinando civis e policiais e assaltando bancos, lojas e postos de gasolina, sendo mitificados pela mídia até serem mortos em uma emboscada, depois de uma longa caçada humana em uma estrada deserta perto de Bienville Parish, no estado da Louisiana, em 23 de maio de 1934. Clyde era nascido em uma família pobre de pequenos fazendeiros e desde cedo começou seu envolvimento com a polícia e o crime. Aos 16 anos foi preso pela primeira vez ao fugir de um policial quando interpelado a respeito de um carro alugado em sua posse que ele não havia devolvido à locadora no prazo. A segunda prisão, dessa vez junto ao irmão Buck, foi por roubar aves de uma propriedade. Mesmo conseguindo pequenos trabalhos entre 1927 e 1929, Clyde continuou praticando pequenos furtos em lojas de conveniência e roubando carros. Apesar de ser predominantemente reconhecido como assaltante de bancos, a preferência de Clyde era por pequenos roubos em postos de gasolina e lojas. Clyde também era um homem muito inteligente. O objetivo de vida de Clyde não era ficar famoso e rico assaltando bancos, mas se vingar do sistema carcerário dos Estados Unidos pelos abusos que havia sofrido em suas prisões. Ele, na verdade, se sentia culpado pelas pessoas que assassinava.
Depois de conhecer Bonnie Parker em 1930, Clyde, Bonnie, Buck e Blanche montaram a quadrilha conhecida como Barrel Gang, que nos anos seguintes levaram o terror à população dos estados centrais dos Estados Unidos. Já fazia meses que Frank Hammer, um ex-capitão do Texas Ranger, buscava pelo casal de criminosos. Bonnie e Clyde, no entanto, sempre escapavam de suas emboscadas. Sendo assim, encontrar e deter a gangue Barrel àquela altura já era questão de honra. Quando as autoridades de Louisiana fizeram um acordo com Henry Matwin, um antigo membro da gangue, então Hammer duplicou suas expectativas. Sob a promessa de que seria perdoado pelos crimes que havia cometido, o jovem entregou o casal. E foi assim que os oficiais descobriram que, além de sempre usarem as mesmas rotas de fuga, Bonnie e Clyde ainda desenhavam seus itinerários pensando em visitar suas famílias. Dessa forma, Hammer e seus parceiros criaram um plano que parecia infalível. Naquele dia 23 de maio de 1934, Bonnie, então com 23 anos, e Clyde aos 25, sequer imaginavam estar sendo observados pela polícia. Às 9h15 da manhã, o casal viajava pela rodovia estadual em Louisiana. No banco do passageiro, a mulher comia um sanduíche, enquanto seu namorado dirigia descalço, sem quaisquer armas em mãos. De repente, policiais do Texas e de Louisiana apareceram de seus esconderijos na mata, armados até os dentes. Cerca de 130 tiros foram disparados contra o Ford V8 que Clyde dirigia, sendo que pelo menos um quarto deles atingiu os corpos do casal. Abre aspas. Cada um de nós, 6 policiais, tinha uma espingarda e um rifle automático e pistolas. Abrimos fogo com os rifles automáticos. Eles foram esvaziados antes que o veículo chegasse perto. Havia fumaça saindo do carro e parecia que estava pegando fogo. Fecha aspas. Narraram os oficiais Hinton e Alcorn. Clyde morreu imediatamente com um tiro na cabeça. Em um relatório oficial, o médico legista Dr. J.L. Wade afirmou que encontrou 17 ferimentos de balas no corpo do jovem, enquanto Bonnie foi alvejada por 26 disparos. Ela faleceu logo depois do namorado. De acordo com os jornais da época, Frank Hammer foi até o carro depois de ouvir os gritos de dor de Bonnie, que estava gravemente ferida. Com a jovem dentro do carro, ele esvaziou o pente de sua arma, comentando depois, abre aspas, eu odeio atirar em uma mulher, especialmente quando ela estava sentada. No entanto, se não fosse ela, teríamos sido nós, fecha aspas. A notícia da morte de Bonnie e Clyde se espalhou rapidamente. Ninguém acreditava que o casal fora pego. Registros do Dallas Journal revelam que, naquele mesmo dia, multidões viajaram para Dallas de trem, a cavalo ou de charrete. Cervejas e sanduíches se esgotaram em segundos, enquanto a plateia aumentava consideravelmente. Ao chegar no local onde Bonnie e Clyde foram alvejados, o legista encontrou uma cena terrível. Pessoas que mal conheciam o casal tentavam coletar souvenirs de dentro do carro. Cartuchos, pedaços das janelas e das roupas dos jovens foram levados. Um homem até tentou cortar a orelha de Clyde. Henry Barrel foi convocado para identificar o corpo de seu filho, de acordo com o Dr. James F. Moshkai. Devastado e apreensivo, o homem encontrou Clyde em um estado deplorável, com seu rosto angelical destruído pelos tiros. Ainda que os dois quisessem ser enterrados juntos, Bonnie e Clyde foram separados por suas famílias. No dia do enterro de Bonnie, em 26 de maio, mais de 20.000 pessoas compareceram ao funeral. Os jornaleiros de Dallas lhe enviaram um tributo floral para agradecer pelos mais de 500.000 jornais vendidos por noticiar a sua morte. Já o enterro de Clyde
foi um pouco mais tranquilo, por mais que milhares de pessoas se reunissem na frente da funerária a fim de ver seu corpo. O homem foi sepultado no dia 25 de maio, no Western Heights, em Dallas, ao lado do seu irmão Marvin. Apesar de retratados como especialistas em roubos a banco, o grupo assaltou menos de 15 cofres na carreira. No total, acumularam lucros de apenas $80, equivalente a cerca de $1.500 hoje em dia. Mesmo durante a carreira de crime, Bonnie e Clyde eram considerados ídolos pelos Estados Unidos. Tratados como estrelas de cinema por muitos, eles eram encarados como símbolos da luta contra a opressão do Estado. Sobre as mortes que a dupla era responsabilizada, pouco se sabe pelo fato de provas definitivas. Muitas faziam parte do folclore do bando. Bom, chegamos ao fim de mais um Casos da Vida e falando sobre essa dupla, né? Coisa incrível. Gente, eu esqueci de falar no início, mas vou falar agora. Olha, vocês podem me procurar nas redes sociais. Eu tô no Instagram, Roseclaire Alves Dal, Facebook, Roseclaire Alves Dal. Bom, e mais uma vez eu vou esperar de você. O que você acha em a gente abrir um grupo aí das pessoas que gostam do canal? Esse grupo poderia ser no WhatsApp ou no Telegram. Vai ficar você que vai escolher. É só você me falar. E aí a gente monta esse esqueminha legal aí pra gente poder interagir, né? Conversar papo a papo, assim, tete a tete, sobre o canal Variedades, sobre os casos. Vocês também podem dar sugestão, gente, ó. Deixa a sua sugestão de que caso que você quer que a gente traz aqui, tá bom? Ah, quer deixar alguma receita? Deixa também, porque aí a gente vai testando e aí a gente vai fazendo Variedades Culinárias. Lembrando que logo logo vai ter Variedades Culinárias, viu, gente? Já tá bom tempo sem ter, né? Ficou meio paradão aí, mas a gente vai trazer uma culinária, uma receitinha aí, joinha, tá bom? Super beijo, obrigada pelo carinho. Mais uma vez, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.